A apicultura no Brasil ela começou com os jesuítas, né? E por que apicultura? É porque a abelha que nós trabalhamos é do gênero Apis mellifera, por isso apicultura, né? Então essa abelha é de origem europeia, do gênero Apis, e também na Ásia e na África. Naturalmente ela ocorre nesses continentes. Na América não tinha essa abelha. Então com a exploração, né, marítima, né, pelos europeus, nas conquistas das Américas, com a vinda da Igreja Católica junto, os padres sempre foram grandes apicultores. Então criava a abelha, o objetivo deles era ter o mel, ter a cera, principalmente para fazer vela, para colocar nos altares, para fazer as celebrações. E através do mel, né, eles faziam também vinagre de mel e o hidromel, né, que é considerada a bebida dos deuses, né? Então, isso trouxe para a Igreja Católica, fazendo com que os padres eram, né, grandes apicultores. Ainda tem alguns ainda que são apicultores até nos dias de hoje, né? Então, por volta de 1830, né, eu acho que o imperador do Brasil autorizou a Igreja Católica a trazer abelhas Apis mellifera da Itália e da Alemanha, por volta de 1830. Porém, são abelhas, né, do gênero europeu, né, do continente europeu, de clima temperado, e abelhas extremamente dóceis. E o Dr. Kerr, né, descendente de alemão, um grande pesquisador brasileiro, da Unesp de Rio Claro, em 1956, identificou que essa abelha não estava adaptando muito ao nosso clima, porque o nosso clima é o clima tropical, né? E então ele trouxe abelhas da África, do gênero Apis da África. Então deu um cruzamento, uma linhagem específica que só tem no Brasil, conforme nós brasileiros, né? Nosso gênero só tem no Brasil, né? E essa abelha é a mesma coisa. Então ela só tem no Brasil. Então ela cruzou a abelha africana com a abelha europeia. Porém o seguinte, a abelha europeia é muito dócil, né? E criava-se essas abelhas a 30, 40 metros das residências, próximo a estábulos, né? Ao contrário que a abelha africana, não, ela é muito defensiva. Então, uma linha de segurança de trabalho, o apiário tem que estar pelo menos 200 metros de um estábulo, bem mais agressivo, defensiva, porque se você não mexer com ela, então pelo menos 200 metros, né, de estábulos, casas, residências, no mínimo 200 metros, né? Só que o seguinte, pela abelha africana estar num clima tropical, ela adaptou muito ao clima brasileiro. Então a perpetuação da espécie africana foi muito rápida. Rapidamente houve o cruzamento, né, da abelha africana com a europeia, e hoje já chegou no Texas, nos Estados Unidos, algumas abelhas africanizadas que saiu daqui do Brasil na década de 56. Porém, houve muitos acidentes fatais na década de 60, na década de 70, que as pessoas, né, criavam a abelha, acostumada com a abelha europeia, com a distância de 20, 30 metros das residências, de repente aquela abelha substitui a rainha e ela passa a ter o cruzamento com a abelha africana. E aí começaram vários acidentes fatais. Inclusive Hollywood fez até um filme, né? Chamava As Killer Bees, as abelhas assassinas do Brasil. E fez bastante sensacionalismo, vinha a abelha, quebrava para-brisa de carro, matava a pessoa, foi um verdadeiro caos. Era abelha ou bala? O cara colocava a abelha no revólver e dava tiro, só podia. Então, exatamente. Então as abelhas, criou-se, né? Realmente tem que ter muito cuidado com a abelha africanizada, porque ela é extremamente defensiva. Porém, não tinha técnicas para trabalhar com essa abelha ali na década de 60, 70 até 80. Então, quando meu pai é sitiante, né? E de repente parecia algumas abelhas na nossa propriedade, em árvores, cupins. E meu pai queria ficar livre dela, porque tinha medo. As killer bees, as abelhas assassinas africanas, vai matar meu gado, minha família, tem que tirar isso daqui. Então tinha o Padre Lima, lá em Bambuí, que ele era apicultor, e ele, junto com outras pessoas lá que ele incentivou a ser apicultor, começaram a desenvolver técnicas e equipamento para trabalhar e produzir mel com a abelha africanizada. E eles conseguiram fazer isso, né? Então, na década de 70, 80, começou-se a domestificar a abelha africanizada, mesmo ela tendo esse comportamento defensivo, né? Então, o foco era produzir mel, produzir cera, né?
E existia uma resina dentro da colmeia, produzida pelas abelhas, que era um problema, porque colava as colmeias, colava os quadros, dificultava colher o mel, e essa resina era raspada e jogada fora. E de repente a gente descobre que aquela resina chama-se própolis, né? Nossa. Que é uma palavra grega, que pró significa defesa, polis significa cidade. Então, ou seja, a própolis é a defesa da cidade das abelhas. Então, a mumificação dos faraós era utilizado o própolis, porque ele é um antibiótico natural. Sim. Né? E na Ásia, né, o que ocorreu com nós agora no Ocidente, né, que dizem que nós até os 30 anos a gente se diz ser imortais, né? Então, depois dos 30 é que a gente começa a preocupar com a saúde, e aí a gente começa a buscar alimentação saudável, né? Hortifruti da avó hoje salvando a gente aqui no Exatamente. saudável para combinar com mel. Para os mortais, né? Porque os imortais não se preocupam com isso. E isso é tão interessante que isso é uma pesquisa, esses dados, né? Eu peguei com um grupo de empresas, uma associação de empresas de alimentação saudável no Japão e a Ásia, né? Eles têm esse comportamento da alimentação saudável mais do que o Ocidente, pelo menos a minha percepção. Nós, no Ocidente, potencializou prática saudável com a pandemia, porque até então a gente não preocupava muito com isso, né? Está mudando a cultura, mas a pandemia nos acelerou a fazer isso. Então, lá eles já consumiam própolis, na Ásia. O Japão consumia, China consumia, porém, a da China não tem uma qualidade tão boa, né, no consumo da própolis. Então, o Japão, né, identificou, né, essa própolis aqui do Brasil e começou a importar essa própolis no meado da década de 80, né, por volta de 85, 86, porque teve o boom econômico do Japão, muitos brasileiros foram para trabalhar lá e levou essa própolis. E com uma característica interessante, ela tem uma coloração verde, que as próprias demais do mundo, a coloração é escura, negra ou marrom, né? Verde era só essa e chamou muito a atenção dos japoneses. E eles notaram que pessoas, principalmente com tratamento de câncer, quando introduzia a própolis na alimentação, essa própolis verde na alimentação, os tumores cancerígeos de muitas pessoas diminuíam. Aí descobriram que tinha uma substância lá, um bioflavonoide chamado artepilin C. Então, quando tem muita artepilin C, ela potencializa o sistema imunológico. E isso fez com que a própolis verde do Brasil se popularizasse no mundo inteiro. No Japão, primeiramente. Ali, final da década de 80, início da década de 90. Aí teve um evento no Rio de Janeiro, em 89, chama Apimôndia, que é o maior evento da apicultura mundial. Ela ocorre a cada 2 anos em um país. Inclusive, esse ano é no Chile, né? Convido vocês para ir para o Chile em setembro, para a Apimôndia. Meu aniversário, acho que é. Né? Uma boa data, então. Então, ocorreu no Rio de Janeiro, né, em 89, e aí empresários japoneses teve mais contato ainda com essa própolis verde. E aí o mercado dessa própolis foi crescendo. E nós, apicultores, no Brasil, não sabíamos nem como produzir, porque até então era um produto de descarte, era problema. E aí começou-se a desenvolver técnica para aumentar a produção. Então, naquela época, a gente colhia uma vez por ano, por volta de 200 gramas por colmeia. Fomos desenvolvendo técnica, agora a gente já colhe toda semana por volta de 50 a 60 gramas por semana. Nossa no Senhora. período de safra, que é o pico da safra é fevereiro, março e abril. Nós estamos em plena safra. Né? E uma própolis de maior qualidade, mais fresca e com alto teor de artepilin C, que é, no caso, esse é a própolis verde alecrim, né? E tem que ter muito cuidado, tá tendo muito falso, tá? E outro dado interessante que descobriu que essa própolis só produz em Minas Gerais, é um produto mineiro, né? Não se produz em outro lugar tem do mundo. Tem identificação geográfica da própolis. Tem, exatamente, indicação geográfica da própolis verde, né? De acordo com a planta que é polinizada, né? Planta e Abelha. também abelha, planta, abelha e o local. Então, as montanhas de Minas, né, onde tem muito minério de ferro, onde tem essa interseção da Mata Atlântica com o Cerrado, né? Porque do sul de Minas, agora subindo em sentido Triângulo Mineiro, você consegue ver os 2 tipos de vegetação. Nessas áreas é que ocorre a produção da própolis verde.
E vem da planta, que o nome científico é Baccharis dracunculifolia, um nome esquisito, mas popularmente é chamada de alecrim do campo. Então a abelha vai, colhe na brotação dessa planta. Essa planta vai brotando, soltando a folha, a abelha coleta ali. Por que verde? Porque tem clorofila, que é a única planta no mundo que produz resina pela folha. No resto do mundo, as abelhas coletam a resina no caule. Então, por isso de coloração escura. Né? Agora se descobriu também uma própolis vermelha, que é do mangue do Nordeste brasileiro, também coletada pelas abelhas no caule da planta. Né?